Fala, meus amores da terceira série, todo mundo bem? Estava super ansiosa para gravar esse videozinho de correção das nossas atividades revisionais. E aí eu queria saber, conseguiu fazer todas as atividades? Deu tudo certo? Os temas foram bem legais, pesquisei bastante, coloquei cada um com muito carinho para vocês, né? E aí então fez a sua interpretação, conseguiu responder tudo tranquilamente, a gente parte para a nossa correção, ok? Então vamos lá, segue comigo. Primeira questãozinha aí, número 2. Você deve estar se perguntando, uai, Valéria, mas a gente já começa com a questão 2. Sim, a primeira questão era seu nome, sua série, sua turma e tal. E aí sim a gente adentrava a questão 2, falando sobre algo super bacana, que eu tenho certeza que muita gente lembrou, por exemplo, de estudos que vocês fizeram na parte da geografia, da sociologia, debates, certo? A respeito do assunto. Por isso, não foi à toa, lógico, que eu coloquei esse tema para vocês, a respeito, então, das mulheres, né? As mulheres encarando aí novos desafios, ok? E aí, então, eu coloquei um trechinho do texto para vocês, que dizia lá, com a participação da mulher além das fronteiras domésticas, as Amélias, né? Há muito já perderam esses status. Hoje, redutos tipicamente masculinos estão na mira das mulheres, como nas profissões de carteiro, motorista de ônibus, eletricista e altos cargos executivos. A presença da mulher de classe média no mercado de trabalho se tornou mais marcante a partir dos anos 60, estimulado pelo movimento feminista e pelas demandas econômicas, né, da própria sociedade. E então eu tenho certeza que muita gente já sabia muito sobre o assunto, alguma coisa ou outra deve ter dado uma pesquisada para vir responder aqui. Por quê? Porque eu pedi para você produzir para mim, então tinham várias formas de você me responder isso corretamente. Eu pedi para você, então, em um parágrafo, discorrer, ou seja, comentar sobre a tese que é defendida dentro do texto. Então, você poderia ter colocado, então, que o texto mostra esse novo papel da mulher, não é isso? Que, acima de tudo, tinha um status em séculos anteriores, que era o quê? De sempre estar dentro de casa, cuidando do filho, do marido, dos trabalhos domésticos. Então essa mulher, ela está galgando, ela está literalmente em ascensão, está conseguindo ocupar cargos inimagináveis, ok? Então tinham vários pontos que você poderia ter tratado para mim, certo? Olha a questão 3. Durante a leitura, é fundamental que algumas estratégias de escrita sejam bem traçadas para que o propósito comunicativo seja alcançado, ou seja, o seu entendimento do próprio texto. Que relação intertextual o leitor precisa captar, ou seja, entender, para identificar o próprio posicionamento, né, da articulista desde o início do artigo. Gente, ele fala sobre vários pontos específicos, como, por exemplo, fator histórico, a própria relação do termo Amélia. Para quem não sabe, as Amélias, né, eram as mulheres que passavam o dia inteiro reclusa dentro de uma casa, cuidando dos filhos do marido, com os trabalhos domésticos e sempre vivendo para a família, né? Então aí ele tem literalmente algo extra, né, para que você fosse além, fosse pesquisar a respeito do assunto. Indo para a questão 4, amo de paixão, os textos, livros, e aí eu coloquei para você assim. Conhecimento sozinho não faz ninguém desejar plantar uma árvore e nela fazer um balanço. Para isso, é preciso o amor. E aí ele colocou, nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento. O que é um sofrimento? Dizer, esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida, da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada, mas não havia alternativas. E aí você finalizaria a leitura e trabalharia com a parte da interpretação. De quê? Dos candidatos. E aí eu coloquei, de acordo com o texto, os candidatos, gente, eles só conheciam o pensamento o quê? Dos outros, alheios. E aí então era a letra B, certo? E a 5, o autor entende que os candidatos, eles deveriam o quê? Ter opiniões próprias, opiniões deles e não dos outros, né? E aí sim eles constituiriam o pensamento crítico.
E a próxima, também ainda falando sobre o texto, a expressão um vazio imenso. Você voltaria no texto, analisaria e tudo mais. Um vazio imenso. Estava se referindo a quê? A esse campo inteiro, certo? Indo para a questão 7. Considerado um dos maiores pensadores da educação no Brasil, Rubem Alves deixou uma inestimável contribuição para a cultura brasileira. Incrível. Gente, quem não conhece a respeito, pesquisa, por favor, você vai adorar. Tantos textos, livros, obra-prima. Explique em um parágrafo a sua opinião. Eu queria saber sobre o que você achou e eu adorei a resposta de vocês. Gente, ficou muito, 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 muito bom. E então, expliquei em parágrafo a frase: conhecimento sozinho não faz ninguém desejar plantar uma árvore e nela fazer um balanço. Para isso, é preciso o amor. E aí você falou a respeito da sua opinião, do que você acha que seria essa elaboração, né? E acima de tudo, do que seria esse próprio amor que ele vem citando, ok? Trágico acidente de leitura. Tão incomodante que eu estava lendo como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho, nem lia, deslizava. Quando, de súbito, a terrível palavra apareceu e ficou plantada ali diante de mim, focando-me. Abscondido. Que momento passei! E aí, então, você muito calmamente iria para a pergunta. O significado dos vocábulos, ou seja, da palavra, não é estático, não é parado, tem muitos, milhares. Para atingir os efeitos de sentidos pretendidos, o escritor pode ampliar os valores semânticos das palavras, remetendo o leitor a novos conceitos ou associações, e quando isso ocorre, emprega-se a conotação. Lembra do mundo conotativo que a gente tanto falou nas nossas aulas? Mundo conotativo, sentido figurado. Ele queria que você voltasse no trecho e literalmente retirasse trechos, tem várias opções para você comprovar o sentido figurado que ele vem usando. Você poderia ter colocado, por exemplo, aí, nem lia, deslizava. Como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, vários outros, tá bom? Sem problemas. Olha a 9. A inteligência é o atributo de que o ser humano mais se orgulha. Graças a essa habilidade, foi possível uma civilização repleta de conforto e prazeres. Até hoje, porém, não se sabe exatamente como essa qualidade surgiu, e seu conceito é bastante amplo e polêmico, conforme cientistas. Se resume na capacidade de estabelecer relações e resolver problemas. De acordo com o texto, como é que uma pessoa poderia ser considerada inteligente? Como é que ela poderia ser considerada um ser inteligente? Literalmente por estabelecer relações, resolver problemas, entender o contexto como um todo, né? Saber discernir, diferenciar, discursar, né? Pensar, ok? Várias formas de você me responder essa daí. Olha a 10. O homem energético. Imagine uma cidade antiga, sem energia elétrica. Vamos passear por ela à noite. As ruas completamente escuras, com um pouco de sorte, poderá haver um luar agradável, permitindo enxergar o contorno das casas e a torre da igreja. Na sala de uma casa qualquer, após o jantar, um grande lampião de gasolina ilumina todo o ambiente. Por aí, a gente estava falando a respeito da própria energia elétrica chegando, né? Na antiga cidade de São Paulo, antes da chegada da energia elétrica, vivia-se, segundo o texto, letra A, né? Com mais intensidade familiar no meio doméstico, né? Era mais acolhedor, era literalmente algo mais pessoal, mais carinhoso. E aí na 11, de acordo com o autor, com o controle de várias formas, né, de energia, o homem sentiu-se de posse de energia, né, de enorme poder que permite o quê? Construir e destruir. Gente, isso é muito forte. E aqui, ó, tá na mão do próprio homem, né? E aí, meus amigos, eu vou deixando para você aí uma mensagenzinha, vou dizendo que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês e aproveita essa semana para você colocar em dia todas as atividades que às vezes você deixou de fazer, assistir vídeo que você deixou às vezes, né, de ver completo, fazer as redações que às vezes você não fez todas. E eu vou deixando um beijo enorme para cada um de vocês. Próxima semana a gente tem muita novidade, vocês vão adorar.
Tchau, tchau!